Olá, Tchuquitos, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula é relacionada ao sétimo ano, tá? E hoje a gente vai dar uma continuidade a falar sobre o reino animal. A nossa aula anterior foi o reino animal, falando sobre os invertebrados, e hoje vamos dar uma continuidade falando dos vertebrados. Lembrando, os animais vertebrados, eles não possuem estrutura óssea, são animais mais simples, eles possuem uma estrutura mais rígida em algumas classes, digamos assim, de uma estrutura externa. E esses animais são os poríferos, quinidários, os plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes e os equinodermos, trabalhados na aula anterior. Hoje vamos falar dos vertebrados. Bom, a palavra vertebrados tem um significado, né? São os animais que possuem um esqueleto interno que acaba incluindo uma estrutura constituída por uma coluna vertebral, ou seja, coluna é relacionada a vértebras, que acaba tendo uma divisão de acordo com esse filo. Então, filo dos vertebrados, a gente vai trabalhar as principais classes, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, aves e finalizando os mamíferos. Bom, vamos falar aqui sobre os primeiros, né? Quando a gente fala sobre peixes, a gente tem uma subdivisão. Essa subdivisão seria os condrictes e os osteíctes. Vamos lá entender um pouquinho melhor sobre os condrictes. Os condrictes são os animais que eles são constituídos por uma estrutura de cartilagem, é a sua principal característica. Ele também tem algumas características diferentes dos peixes ósseos, que são os osteíctes. Em relação aos condrictes, eles não possuem uma linha lateral. Depois eu vou falar sobre o que é uma linha lateral. Eles não possuem linha lateral. Eles possuem uma certa quantidade de brânquias diferente dos osteíctes. Eles possuem de 5 a 7 brânquias. O opérculo, eles não possuem, é ausente. Então, são algumas características em relação de diferenciar os condrictes dos osteíctes. Esses animais, eles são, na sua grande maioria, de grande porte. São animais grandes que vivem em um meio aquático, como por exemplo, temos aí o tubarão e a raia. Já os osteíctes, eles possuem esqueleto formado principalmente por estrutura óssea. São os animais que possuem linha lateral. O que seria uma linha lateral? Seria uma linha mais ou menos no meio, aí digamos assim, da estrutura do peixe, onde tem a sua função de não encostar um no outro. É só a gente lembrar dos cardumes em relação aos peixes. Eles ficam bem próximos um do outro, mas eles não se encostam por conta dessa linha lateral, que é uma estrutura bem de sensibilidade que eles obtêm. Brânquias, eles possuem 4, diferente dos condrictes, que possuem de 5 a 7. Eles possuem o opérculo. O que seria? Seria uma proteção das brânquias. Então, são estruturas ósseas que protegem as brânquias. Então, a proteção das brânquias. Os condrictes não têm. Já os osteíctes têm essa estrutura. Então, são as principais características. Também são animais marinhos, né? Vivem em água doce, em água salgada. E a sua alimentação está relacionada aí na diversidade de características de outros animais e até mesmo produtores da cadeia alimentar aquática. Bom, já os anfíbios, eles são vertebrados que vivem tanto no meio aquático quanto no meio terrestre. Uma das principais características dos anfíbios é que eles têm uma adaptação evolutiva. Eles saíram do meio aquático para habitar o meio terrestre. Como assim? Em certa fase da sua vida, ele se desenvolve, depende da água, de ambientes úmidos, para
ocorrer o seu desenvolvimento como girino no ambiente aquático. Então, eles respiram pelas brânquias através do ambiente aquático. Quando eles se desenvolvem e acabam desenvolvendo a estrutura pulmonar, eles acabam habitando o ambiente terrestre. Então, essa é uma das principais características dos anfíbios. A fecundação, então, desses animais, ela acaba dependendo da água para ocorrer o seu desenvolvimento. Exemplos de anfíbios temos sapo, perereca, rã, temos a cobra cega e a salamandra, que são os representantes dessa classe. Bom, a classe dos répteis. Os répteis, eles são animais mais adaptativos, digamos assim, do que os anfíbios. Por quê? Porque eles são os primeiros animais a colocarem ovos, um ovo amniótico. Então, o desenvolvimento para ocorrer a fecundação não necessita da água que nem o dos anfíbios. Então, é uma característica, digamos assim, adaptativa em relação ao domínio no ecossistema terrestre. Esses animais, eles agem a temperatura de acordo com o meio ambiente. Então, se eles necessitam obter calor, eles vão para lugares que eles consigam extrair uma certa quantidade de calor. Então, digamos, né, que são animais de sangue frio, assim como os anfíbios também. Quem são os representantes dessa classe? Temos aí, dentro da classe dos répteis, as cobras, que são os ofídeos, os crocodilianos, que são jacarés, por exemplo, os quelônios, que são as tartarugas, os lacertídeos, que são os lagartos, como podemos observar nessa imagem. Bom, aqui temos a classe das aves. As aves são um grupo de maior diversidade dentro dos vertebrados. Então, é uma característica dessa classe. Temos muitos seres vivos, aves, dentro dessa classe. São animais terrestres. Uma das principais características em relação às aves são que elas têm bico, pena e são animais endotérmicos, diferente dos anfíbios e répteis. O que seria animais endotérmicos? É que a temperatura corporal é constante, então eles utilizam o metabolismo para produzir calor. Aves e mamíferos têm essa característica. Bom, animais que voam, o seu sistema digestório, né, o sistema digestório é junto com o sistema urinário. Por quê? Porque acaba facilitando no voo. Então, são características em relação a essa classe. Bom, já finalizando aqui, temos os anfíbios, que temos diversas características, mas as principais em relação aos mamíferos, perdão, são animais que têm característica de diafragma, que é uma característica anatômica. Quando, né, ocorre a respiração, embaixo, né, por exemplo, de nós, seres humanos, temos uma estrutura que é chamada de diafragma, que controla essa parte da respiração. Temos características de dentes, ocorre também glândulas mamárias, como podemos observar, que é uma das principais características. Muitos mamíferos acabam tendo pelos e uma diversidade de alimentação aí diferentes, podendo ser herbívoros, onívoros ou carnívoros. Bom, finalizo aqui a nossa aula sobre os animais vertebrados com a seguinte frase em relação a um filme bem famoso, O Rei Leão. Tudo que você vê, existe um equilíbrio delicado. Como rei, você precisa entender esse equilíbrio e respeitar todas as criaturas, da formiga ao antílope que salta. Então, a importância do reino animal é entender e respeitar que desde a pequena estrutura até o animal de grande porte, tem uma adaptação específica no nosso meio ambiente. Então, devemos respeitar para que ocorra o equilíbrio ecológico, um dependendo do outro.
Um grande beijo e até a próxima aula!